Amityville, Long Island. Uma comunidade aparentemente tranquila, onde as crianças brincam nas ruas e as famílias vivem em harmonia. Mas a escuridão espreitava no número 112 da Ocean Avenue. Uma casa que guardava segredos sombrios e um passado macabro. Em 13 de novembro de 1974, uma tragédia inimaginável ocorreu. Uma família inteira foi brutalmente assassinada enquanto dormia. 6 vidas apagadas por tiros, deixando um rastro de sangue e dor. O horror se espalhou pelas paredes da casa. Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho, foi condenado pelo crime. Ele alegou ouvir vozes que o incitaram a cometer os assassinatos. A casa ficou vazia, envolta em silêncio e na memória da violência. As janelas quebradas e os corredores escuros contavam histórias de terror. Os assassinatos de DeFeo chocaram a nação, estampando manchetes de jornais e dominando os noticiários. A comunidade estava em estado de choque. Um bairro tranquilo, para sempre marcado pelo evento horrível. Flores e velas foram deixadas em memória das vítimas. Mal sabiam eles que o pesadelo estava longe de terminar. A casa, agora conhecida como a Casa de Amityville, se tornaria um ícone do sobrenatural, com relatos de assombrações e fenômenos inexplicáveis. Dezembro de 1975. George e Kathy Lutz, um jovem casal com 3 filhos, compraram a casa no número 112 da Ocean Avenue. Nós sabíamos da tragédia, mas descartamos como irrelevante. Um novo começo, acreditávamos. Um recomeço em uma linda casa colonial holandesa. Eles se mudaram, inconscientes da escuridão que os aguardava, o mal que permeava a própria fundação de seu novo lar. A fase de lua de mel durou pouco. Ocorrências estranhas começaram quase imediatamente. Odores fétidos, apesar da casa estar arejada. Oscilações de temperatura, pontos frios inexplicáveis. Sussurros, vozes desencarnadas, aparentemente vindas das próprias paredes. As crianças, especialmente a pequena Missy, falavam de amigos imaginários. Em particular, uma criatura demoníaca parecida com um porco chamada Jody. Os Lutzes tentaram racionalizar esses eventos, explicações lógicas para o inexplicável, mas no fundo, uma semente de medo começou a brotar. A atividade paranormal aumentou, objetos se movendo sozinhos, portas batendo. George, antes cético, acordava noite após noite às 3h15 da manhã, o horário aproximado dos assassinatos de DeFeo. Eu senti uma força desconhecida me puxando do meu sono. Eu vi vislumbres fugazes de figuras demoníacas, olhos vermelhos. O medo apertou seu aperto na família. A casa dos sonhos se transformando em um pesadelo do qual eles não conseguiam escapar. Seção 5. O cheiro da morte. Forças invisíveis atormentam a família. A cada dia que passava, a situação ficava mais insuportável. A casa parecia estar nos atacando. As paredes pareciam sussurrar e sombras se moviam sozinhas. George, antes um marido e pai amoroso, tornou-se retraído, agressivo. Ele começou a ter explosões de raiva sem motivo aparente. Senti o cheiro de carne em decomposição, um odor tão forte que era impossível ignorar, embora nenhuma fonte pudesse ser encontrada. Procuramos por toda a casa, mas não havia nada. Descobri marcas de mordidas no meu corpo, hematomas inexplicáveis. Era como se algo invisível estivesse nos atacando. Nosso comportamento ficou errático. Brigávamos por coisas pequenas e a tensão era palpável. Nosso amigo imaginário, Jody, estava se tornando mais sinistro. O que antes era uma brincadeira inocente, agora nos assustava. Os Lutzes não estavam mais no controle. A casa parecia ter uma vontade própria, manipulando todos. A casa, ao que parecia, havia escolhido suas próximas vítimas.
e os Lutzes estavam presos em seu pesadelo. Seção 6. Fugindo do medo, escape de Amityville. Após 28 dias de terror inimaginável, tomamos uma decisão desesperada. Fugimos do número 112 da Ocean Avenue, deixando para trás nossos pertences, nossa sanidade, nossa sensação de segurança. Saímos apenas com as roupas do corpo e as memórias horríveis gravadas em nossas mentes. A casa ficou em silêncio mais uma vez, vitoriosa em seu reino de terror. Os Lutzes juraram nunca mais voltar. Seção 7. O mundo escuta. A história de terror de Amityville se espalha. Nossa história se espalhou como um rastilho de pólvora. Jornais, revistas e programas de televisão clamavam para entrevistar a família. Compartilhamos nossas experiências assustadoras, nossas vozes tremendo com o medo persistente. O mundo ouviu, cativado pela história de pessoas comuns lançadas em circunstâncias extraordinárias. O horror de Amityville havia nascido. Seção 8. Verdade ou fabricação. A controvérsia se incendeia. Céticos surgiram, questionando a validade das alegações dos Lutzes. Eles estavam buscando fama? Ganho financeiro? Investigações foram iniciadas, especialistas avaliando com opiniões conflitantes. Alguns encontraram evidências de atividade paranormal. Outros descartaram como sendo uma farsa elaborada. O debate se intensificou. O horror de Amityville era uma história real ou uma fabricação inteligente? A resposta perdida na névoa do medo e da especulação. Seção 9. Amityville. Um legado duradouro de terror. A história de Amityville é uma das mais conhecidas e controversas histórias de terror de todos os tempos. Apesar da controvérsia, a história de Amityville se recusou a morrer. Desde o infame incidente em 1974, quando a família DeFeo foi brutalmente assassinada, a casa tem sido um ponto focal de fascinação e medo. Ela ressoou com o público, explorando medos primitivos do desconhecido. A ideia de que uma casa, um lugar de refúgio e segurança, poderia ser corrompida por forças malignas é profundamente perturbadora. A casa no número 112 da Ocean Avenue, com suas janelas distintas em quarto de lua, se tornou um ícone do terror. Essas janelas, quase como olhos vigilantes, parecem observar todos que se aproximam. Um símbolo de tranquilidade doméstica, transformada em um covil do mal. A casa, que deveria ser um lar acolhedor, tornou-se um lugar de pesadelos e assombrações. A história de terror de Amityville transcendeu suas origens no crime verdadeiro e entrou no reino da lenda. Filmes, livros e documentários perpetuaram a narrativa, mantendo viva a chama do medo e da curiosidade. A casa de Amityville continua a ser um lembrete sombrio de que, às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que a ficção. Ao longo dos anos, a casa no número 112 da Ocean Avenue atraiu um fluxo constante de investigadores paranormais, médiums e caçadores de emoção. Todos atraídos por sua história sombria, na esperança de ter um vislumbre do sobrenatural, para provar ou refutar as lendas. A casa permanece um enigma, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos parece perigosamente fino. Seção 11. O horror de Amityville. Uma mancha permanente na consciência americana. A história de terror de Amityville, independentemente de sua veracidade, deixou uma marca indelével na cultura americana. Ela gerou uma franquia de livros, filmes e documentários, cada iteração aumentando a mitologia, confundindo os limites entre fato e ficção. A história continua a fascinar e aterrorizar, um lembrete arrepiante de que o mal pode espreitar nos lugares mais inesperados, até mesmo dentro das paredes de nossas próprias casas.